Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Nesse Outubro Rosa, mês da conscientização sobre câncer de mama, a gente abre espaço para esse assunto importantíssimo aqui no podcast. O Outubro Rosa é um movimento que nasceu para lembrar ao mundo inteiro da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e que ao longo dos anos se tornou um símbolo de mobilização coletiva em prol da vida. E os números mostram que essa ação é tão necessária. Se diagnosticado precocemente, o câncer de mama tem até 95% de chances de cura. Mas no Brasil, ainda perdemos 1 em cada 4 mulheres com a doença. 25%. São 50 mortes por dia. Só em 2025, esse ano, mais de 73 mil brasileiras receberão este diagnóstico. Esse é um assunto muito próximo a mim. Infelizmente, eu perdi a minha esposa por câncer de mama há 4 anos atrás. Então, é uma bandeira que tem um significado muito grande e certamente o diagnóstico e o tratamento precoce são 2 fatores fundamentais na sobrevivência, né? na diminuição da taxa de mortalidade dessa doença. E para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar hoje e conversar com a Gabriela Antici, fundadora do Instituto Protea, que desde 2018 atua para reduzir a mortalidade do câncer de mama no Brasil, ampliando o acesso ao diagnóstico e ao tratamento para mulheres de baixa renda. Gabriela, seja muito bem-vinda ao Oxigenando Ideias para a Saúde. É um prazer enorme falar com você hoje. Obrigada, Eduardo. O prazer é meu e agradeço muito o convite. Gabi, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque é uma história rica. Você é uma executiva do mercado financeiro que decidiu agir. Como nasceu a ideia de criar o Instituto Protea? Então, na verdade, eu tenho que contar um pouquinho do que aconteceu comigo, da minha história, para você entender por que eu fundei o Instituto Protea 8 anos atrás, né? E o câncer de mama faz parte dessa minha história. Eu tenho um histórico na minha família. Eu tive uma avó materna que teve, mas ela teve já mais velha, com mais de 70 anos, e só tirou a mama e viveu até mais de 90. Eu tenho uma tia paterna que também teve, com 68 anos, já teve, inclusive, 3 vezes, e agora acabou de ter de novo com 90 e está aí ótima. Pegou super também cedo, operou e está ótima, tirou. E minha irmã, aos 34 anos, isso a gente está falando de 20 anos atrás, foi 2005, e ela tinha 34 anos, estava amamentando o segundo filho, e aí o filho, de repente, largou de amamentar, e foi o que a salvou, porque ela conseguiu achar o nódulo, 2 semanas depois, e estava localizado, se tratou imediatamente, ficou boa, teve até uma filha depois, isso tem 20 anos. E aí, por causa dela, eu e minha outra irmã, a gente era muito regrada com o nosso exame de rotina, né? Que hoje eu falo para toda mulher que você tem que fazer o teu exame ginecológico de rotina todo mês, naquele mesmo mês, uma vez por ano. Se você não tem nada, você faz uma vez por ano, né? Se você tem algum histórico, você tem que fazer mais frequentemente. Então, eu era bastante regrada com isso. E aí, 11 anos depois da minha irmã ter tido, eu tinha 48, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E, de novo, localizado, graças a Deus, porque eu peguei cedo o suficiente. Não era nem estágio 1, era estágio 3, como era também o dela, porque a gente tinha o HER2 positivo, que é um tipo de câncer de mama que cresce rápido. Então, o meu, de um ano para o outro, cresceu, mas graças a Deus só na mama, e por isso que eu estou aqui, né? E aí eu pude me tratar imediatamente, a primeira vez, eu tive 2 vezes, a segunda 2 anos depois, né? E hoje eu falo que Deus me mandou o segundo câncer, eu tenho certeza, para criar um Instituto Protea. Virou, assim, meu propósito de vida, de muita gente, que faz a diferença para quem precisa, né? Primeira vez eu já queria fazer alguma coisa, eu já fazia coisa, eu já tinha uma carreira bem sucedida, então eu já tinha um lado de give back, né, de dar de volta para a sociedade, mas não na área de saúde, não em câncer de mama. Quando eu cheguei na minha segunda
cirurgia, porque na primeira vez eu tive um tratamento bem pesado, enfim, eu continuava trabalhando, tratamento pesado e tudo, e não tive a ideia do Protea na primeira vez. Eu tive uma outra ideia, mas não consegui operacionalizar nada. 2 anos depois, eu tenho meu segundo câncer, eu operei. Eu tinha chegado na minha casa da minha segunda cirurgia e recebi o telefonema de uma amiga. Uma das coisas boas de você passar por isso é que você recebe muita solidariedade das pessoas. Então, essa minha amiga estava me ligando para me dar solidariedade, saber como eu estava. E eu falei que eu estava ótima, que dessa segunda vez eu só tinha a agradecer, que eu tinha pego ainda cedíssimo, esse era estágio, era 1, mas era quase 0, na mesma mama, também só tinha a agradecer. Ela falou, Gabi, isso é incrível, mas você tem toda a razão de ter essa gratidão. A minha funcionária de 40 anos acabou de ser diagnosticada no SUS, vai ter que esperar 6 meses para começar o tratamento. Falou isso assim. Aí eu falei, gente, meu Deus do céu, isso é desumano, isso não é possível. Como é que eu, em 2 anos, posso me tratar imediatamente 2 vezes e essa moça vai esperar 6 meses para começar, isso é uma sentença de morte. Eu falei, agora, aí veio a ideia do Protea naquele telefonema, foi uma coisa divina mesmo. Eu falei, agora eu vou fazer uma ONG que vai dar acesso a tratamento. Ninguém merece saber que está com câncer de mama, ninguém merece ter um diagnóstico e ter que esperar para tratar. A ideia veio ali, eu falei, agora como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer parceria com o hospital que trata o paciente do SUS e vou viabilizar, pagando tratamento, para esse hospital tratar mais pacientes. Então, veio a ideia ali. Aí, na hora, eu falei, gente, mas como é que eu vou bancar isso, né? Falei, quer saber? Eu tenho dinheiro para salvar 1 vida, 2, 3, X vidas. Então, se eu salvar 1 vida, meu dinheiro já valeu a pena, né? Mas, também naquele telefonema, eu falei, a gente vai ser o Médico Sem Fronteira do câncer de mama. Porque o Médicos Sem Fronteira é a ONG que mais capta no Brasil. Eu não sei se você tem ideia de quanto que eles captam, mas é muito por ano, muito. E o que é? Aquele doador fiel que dá aquele pouco que pode dar todo mês, né? E são muitos, são mais de 600 mil brasileiros que doam. Nossa. Para o Médicos Sem Fronteira. Que bacana, que bacana. Então, ali eu falei, essa é a ideia, eu vou achar um hospital, vou fazer parceria, vou viabilizar esse hospital, tratar mais pacientes e reduzir a espera para quem está esperando para ser tratado. Aí eu liguei, porque eu sou analista, eu tenho mania de analisar tudo e de ter uma boa financeira. Sim ou não, eu liguei para minha mãe, primeiro falei, mãe, eu quero falar com o Dr. Marcos Moraes. Dr. Marcos Moraes era um cirurgião, ele estava vivo na época, depois ele morreu, infelizmente, 3 anos depois, ele já era aposentado, mas ele tinha sido presidente do INCA durante 10 anos. Uhum. E foi cirurgião oncológico da minha mãe, que teve câncer de intestino também há 30 tantos anos atrás. Operou, se tratou e ficou boa. E aí eu falei, o doutor Marcos vai me dar uma luz, se eu estou maluca com essa ideia ou se essa ideia faz sentido. Aí eu liguei para ele, expliquei, e ele falou, Gabi, eu acho que a tua ideia é genial. Eu também achava que era boa, porque, na verdade, o hospital, qualquer hospital na sua essência quer tratar mais pacientes. Então, eu estou viabilizando que o hospital trate mais pacientes, né? E isso foi em outubro de 2017, em junho de 2018, o Instituto Protea estava formado, e a gente começou a nossa primeira parceria em São Paulo, com o Hospital Santa Marcelina, que está fazendo realmente 7 anos esse ano, e a gente já beneficiou mais de 2.200 mulheres com tratamento, coisa que não teria acontecido se não fosse o Protea. Que beleza. E você, como uma boa financeira, né, é bem objetiva no que faz, tenho certeza. E queria saber um pouquinho como que funciona o trabalho de vocês, né, com mais detalhe, e os seus objetivos principais, quais são? Então, assim, a gente tem só um objetivo, é contribuir para que a mortalidade do câncer de mama no Brasil diminua de forma dramática. Se eu for te dar aqui uns dados, você vai ficar impressionado. O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. 1 em 8 mulheres vão ter essa doença ao longo da vida. A gente está falando aqui de 12,5% das mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida, uma estatística global. Só que a boa notícia é que se você pega o câncer de mama cedo o suficiente e você trata imediatamente, a tua chance de cura é altíssima. É mais que 95%, né? A minha chance de cura não era nem isso, porque eu já estava no estágio 3, mas graças a Deus eu peguei cedo, tratei e tive resposta total ao tratamento.
Então, assim, a taxa de mortalidade dessa doença nos Estados Unidos, por exemplo, é 5%. No Brasil, hoje, a mortalidade do câncer de mama é 25%. 1 em 4 mulheres não sobrevive 5 anos. Ou seja, é altíssimo, altíssimo. E por quê? 2 razões. Diagnóstico tardio, né, no público e demora para tratar. Então, quando eu comecei Proteia, eu comecei pela demora ao tratar. Eu falei, gente, ninguém merece ter esse diagnóstico e ter que esperar. Então, a gente vai fazer isso. Vamos fazer parceria com o hospital e a gente paga custeia uma parte importante do tratamento, que eu já vou te explicar daqui a pouco como, viabilizando o hospital a tratar mais pacientes, né? Então, hoje a gente está no Santa Marcelina, que foi a nossa primeira parceria, desde o mês 18. A gente está na Bahia também, que a gente vai fazer 3 anos no Hospital Aristide Maltês. E agora estamos para anunciar, já posso dizer aqui, porque realmente a gente está para anunciar a nossa terceira parceria com o hospital, que vai ser no Rio de Janeiro. Então, a gente está entrando no Rio agora a partir de outubro. Então, essas parcerias são para aumentar o número de mulheres tratadas que começam o tratamento imediatamente nesses hospitais. E o sonho grande aqui, a gente está em todo o Brasil. Para isso, a gente precisa de dinheiro, porque, só para te dar um número, custa para o Proteia 30 mil, um pouquinho mais de 30 mil reais por mulher na nossa parceria com Santa Marcelina. Só para você entender também, quer dizer, o SUS é um sistema único, é um sistema maravilhoso, né? Poucos países do mundo têm um sistema para todo mundo, mas a gente sabe que tem problemas também, né? É muita gente, você pensa, 75% da população para o SUS tratar, muita gente. Então, como é que funciona? Nos hospitais públicos, o SUS não tem capacidade para tratar todo mundo, né? Não tem capacidade. Então, o que o SUS faz? Ele credencia, como se faz parcerias, ele credencia hospitais filantrópicos ou privados que querem tratar o paciente do SUS e ele fala, trata meu paciente que eu te pago. Só que o problema é que o SUS acaba, ao longo do tempo, não pagando nem o custo do tratamento, porque ele não aumenta o que ele paga e a inflação vai comendo aquele custo. Então, depois de anos, no Santa Marcelina, por exemplo, a gente paga hoje 2/3 do custo de cirurgia, quimio e rádio, e o SUS paga 1/3, só para você ter uma ideia. E você comentou que vocês já trataram 2.200 mulheres, né? Se fizer a conta vezes 30 mil reais, dá uma conta gigantesca. Impressionante, parabéns. Graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso em captação, porque assim, a gente foi fazendo aos poucos. Aquela minha ideia, a gente tem que ser o Médicos Sem Fronteira, aquele doador fiel. Então, a gente tem metade da nossa captação anual que vem de pessoa física, que nos dão. Todo mês a gente aumenta o número de doadores de pessoas físicas que nos dão desde R$20 por mês até 5 mil reais, ou faz um investimento social num tratamento, por exemplo. E então, todo mês a gente aumenta isso. E aí, outra metade é dividido entre o nosso jantar anual, que a gente faz um jantar anual em outubro rosa, e também parcerias com empresas, que a gente tem vários tipos de parceria com empresa, seja de um produto que a empresa faz, vende, nos dá um percentual das vendas, seja em umas palestras que a gente dá em Outubro Rosa, seja em parcerias de eventos esportivos, que a gente também consegue patrocínio. Então, a gente tem essa metade da metade que vem de parcerias com empresas. E, por exemplo, curiosidade, né? Quantas mulheres já ajudaram a ter tratamento? Você falou 2.200, mas olhando assim, sessões de químio ou rádio, você tem uma ideia de quantificar isso aí? As sessões de químio são mais de 80 mil. Meu Deus. Sessões de químio. Tá. Mas a gente tem, na média, são 16 sessões de químio por mulher. E, se eu não me engano, entre 20 e 30 sessões de rádio, né? Cirurgias, a gente, no Santa Marcelina, por exemplo, a gente tem alguns pilares da parceria que, além de cirurgia, rádio e químio, também a gente banca um exame de mamotomia que a gente tirou de ser feito no hospital, porque ele pegava o tempo do centro cirúrgico, e a gente faz num laboratório parceiro, e a gente paga um exame uma biópsia, né, para nódulos não palpáveis, e o que é caro desse exame é a agulha. Então, a gente paga as agulhas, o laboratório nos dá a mão de obra.
não cobra, né, de graça, pro bono, e ainda nos dá uma agulha, e a gente leva os pacientes e faz esse exame para liberar o centro cirúrgico para poder fazer mais cirurgia, né? Então, assim, na verdade, quando a gente vai fazer um projeto com o hospital, a gente chega com uma premissa, dizendo, olha, o que precisa ser feito para a gente tratar? Para vocês tratarem mais pacientes com a nossa ajuda, né? Mas a gente viu, no Santa Marcelino, nosso primeiro ano de atuação, o que a gente viu? Que um percentual altíssimo das mulheres, perto de 50%, chegavam, a gente só via elas quando elas chegavam encaminhadas pelo sistema CROSS, que é o sistema do SUS, e com uma suspeita de câncer de mama. Se essa suspeita fosse confirmada, elas iam entrar para o tratamento. E o que a gente viu? Que 50%, perto de 50% das mulheres que chegavam encaminhadas com uma suspeita, quando a suspeita era confirmada, estavam em estágio avançado. Aí a gente falou, a gente tem que entender por que elas estão chegando assim, né? Então, hoje a gente tem 2 projetos, além do nosso projeto CORE, que é o de tratamento nos hospitais, a gente tem 2 projetos na área de diagnóstico precoce, para aumentar o diagnóstico precoce. E são 2 projetos assim, revolucionários que vão, se Deus quiser, virar política pública. A gente está trabalhando para isso. Um chama-se Cuida Mama, e esse foi um projeto de consultoria que a gente fez, todo financiado pela Roche, pelo Instituto Avon, originalmente, depois a gente teve outros financiadores, outras farmas também, e foi um projeto de consultoria entre o Instituto Proteia, a gente no início fez junto com o Instituto Telos, hoje ele está 100% no Proteia, e foi o quê? Foi a gente entender a jornada da paciente quando ela vai no postinho de saúde, que a gente não a vê, até quando ela chega no hospital, encaminhada pelo SUS com aquela suspeita de câncer de mama, quando a gente a vê, né? Então, a gente foi entender essa jornada. E a gente fez um projeto piloto, que foi feito em Cotia, em São Paulo, e a gente hoje tem soluções, a gente encontrou várias soluções, mas a gente está implementando, não só implementou em Cotia, como está implementando em outros lugares, 8 soluções para diminuir justamente essa jornada e pegar, né, esse diagnóstico mais cedo. Esse é um. O outro, esse para mim é a galinha dos ovos de ouro, porque ele é uma tecnologia inovadora de inteligência artificial. Eu acho que você gosta de inteligência artificial, você vai gostar desse projeto. E o que ele faz? É uma coisa totalmente inovadora, uma tecnologia que, através da mamografia, o algoritmo de inteligência artificial lê uma mamografia da mulher e diz qual é o risco dessa mulher ter câncer de mama em até 5 anos. O risco. Nossa, que espetáculo. Isso foi, só para você vai gostar dessa história, porque eu estava visitando meu filho que estava estudando em Boston naquela época, 2019. O Proteia tinha começado em 18, um ano depois, eu estava lá em março, e eu queria achar uma pessoa interessante para ser a palestrante do nosso primeiro jantar de captação fundraising, que seria em outubro de 19, antes da pandemia. E aí eu estava em Boston, eu botei assim no Google, AI, né, Artificial Intelligence, Breast Cancer Research, MIT e Harvard, né? Inteligência artificial, pesquisa de câncer de mama, MIT e Harvard. Eu falei, aqui eu vou achar alguém. E, de fato, apareceu essas 2 mulheres. Uma era professora e é professora de radiologia e chefe de radiologia de mama do Mass General Hospital, que é um hospital de ponta de Boston, e a outra, professora Regina Barzilay, do MIT Computer Science. E a história é que a Regina foi diagnosticada aos 44 anos com câncer de mama pela Connie, o nome dela é Connie Lehman, no MGH, foi tratada lá, ficou boa. Você vê, isso foi 4 anos antes, né, foi 2015, tem 10 anos agora. Só que ela, sendo uma pessoa de AI, né, de inteligência artificial, ela não entendia como é que a jornada dela era igual a qualquer outra pessoa e como na mamografia a imagem. Aliás, a inteligência artificial nasceu em imagem, né? Claro. Antes de ir para LLM, para Natural Language Processing, nasceu em imagem. E aí ela voltou para o MIT e focou a pesquisa dela toda em inteligência artificial na mamografia, e elas acabaram desenvolvendo essa tecnologia que prevê o risco da mulher ter câncer de mama. E a visão da Connie é que hoje o rastreamento de câncer de mama ele é feito
com base em idade. A pessoa com 40 anos faz a tua primeira mamografia. Isso é recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pela Americana de Mastologia. Agora, no SUS, a primeira mamografia é feita com 50 anos, mas nem 40. E no SUS é de 2 em 2 anos. A recomendação é mais tardia. Então, a visão da Cônia é que esse rastreamento tem que mudar. E a mulher, aos 25, aos 30 anos, tem que fazer uma mamografia e tem que saber o seu risco. Você tem risco alto ou você tem risco baixo? Se você tiver risco baixo, você vai voltar aos 40. Se você tiver risco alto, você vai ter um tipo de rastreamento. E com isso você vai pegar, na hora que ele vier, esse câncer de mama mais cedo, né? Então, a gente trouxe... Bom, aí a história é... Mandei um e-mail para a Regina, porque eu também fiz meu mestrado no MIT, então achei que eu, tendo tido câncer de mama, ela também, eu ter sido do MIT alumni, ela ia pelo menos ler meu e-mail. Bom, ela me respondeu em 20 minutos, eu estava no office dela, ela me mostrou as 4 mamografias dela, e o resumo da história, estava na época um projeto de pesquisa entre o MIT e o MGH, estava já validado em alguns hospitais na Tailândia, na Suécia, e aí ela falou, Gabi, o Brasil precisa dessa tecnologia, quando eu expliquei a realidade do câncer de mama no Brasil. Aí a gente validou, trouxemos a tecnologia, validamos no Hospital de Barretos, que teve resultados fantásticos, inclusive foi a primeira validação nos mamógrafos GE, porque até então estava nos mamógrafos validado o mamógrafo Holod, que tem nos Estados Unidos mais. E hoje a gente está implementando isso também como projeto de pesquisa ainda no Santa Marcelina, e eu posso falar, a gente já salvou uma vida por uma mulher que veio, não tinha nenhuma lesão, mas deu um alto risco. Então essa tecnologia de inteligência artificial é revolucionária porque ela vai mudar o paradigma de rastreamento do câncer de mama para deixar de ser baseado em idade, que não faz mesmo sentido, porque a gente vê muitos casos de mulheres jovens tendo essa doença, né? Só para dar também uma estatística, no Santa Marcelina, por exemplo, hoje em dia, quase 30% dos casos são mulheres abaixo de 40 anos, né? Incrível. Então, essa tecnologia vai dizer, a mulher faz uma mamografia e vai saber o seu risco de desenvolver câncer de mama. Se o risco for alto, ela tem um rastreamento personalizado, de acordo com o risco. E só para te dar um exemplo também, a gente no Santa Marcelina já tivemos um caso, as mamografias lá estão nesse projeto de pesquisa, porque a gente precisa fazer esse projeto, ter vários dados. Qual é o nosso sonho grande? É botar isso no SUS. Pois se a gente botar no SUS, a gente já mapeou todos os mamógrafos do SUS para quando a gente tiver dados, E aí essa tecnologia foi aprovada pelo FDA há 2 meses atrás, só para ter uma ideia, e ela vai começar a ser implementada também nos Estados Unidos, e a gente vai fazer isso ao mesmo tempo, a gente está justamente coletando, né, os dados, e a gente já tem um exemplo de uma mulher que fez a mamografia, ela tinha um alto risco, ela não tinha lesão, e aí ela falou, você tem que voltar daqui a 3 meses para fazer um exame suplementar. Ela voltou em 3 meses e achou uma lesão bem no início. Você imagina se ela tivesse esperado um ano. É o que você falou, é o que muda o diagnóstico precoce, é o que muda a vida e a morte, né? Nesse caso, impressionante. Aqui, Gabi, obviamente eu ia te comentar uma coisa, não é para ser papel de médico, nem de, né, porque não somos... Mas hoje não existe uma maneira de prevenir o câncer de mama, né? Quer dizer, melhor alimentação, exercício, vida sedentária, pode até ser que contribua, né? Sim. Mas realmente, para a gente ser objetivo e prático, o foco é o diagnóstico precoce, é o tratamento precoce para que o tratamento rápido, desculpa, diagnóstico precoce e tratamento rápido, Isso. Que são 2 fatores que hoje, sinceramente, ajudam realmente a reduzir a mortalidade. Está correto isso? Está certíssimo. Claro que você tem outros fatores de risco que você pode, por exemplo, obesidade é comprovado cientificamente um fator de risco. Álcool também. E assim, né, estilo de vida tem coisas que são comprovadas fatores de risco. Falta de exercício físico é outro. Agora, eu, por exemplo, não tinha nenhum fator de risco, assim, sabe? Assim,
Mas, assim, eu já fiz exame genético, apesar de ter tido minha irmã, minha tia, minha avó, como eu te falei, até hoje a gente só deu negativo para o nosso câncer, até hoje não é comprovadamente genético. E, aliás, câncer genético é só 10%, pode chegar a 15%, mas não é mais do que 15% dos casos. E é claro que eles sempre aumentam o número de genes, que eles descobrem mutações, e tanto que a gente repete nesse nosso exame genético de 5 em 5 anos por causa da nossa terceira irmã, mas a gente até hoje só deu negativo. Então, é isso. Eu acho que só pelo fato da gente ser mulher, a gente já tem um risco de ter essa doença, né? Claro. Então, por isso que eu digo, essa tecnologia, eu acho que ela é revolucionária, porque ela lida justamente com esse risco. Claro. E eu acho que outra coisa é que a mulher tem que estar sempre em dia com seus exames, tem que fazer o autoexame também, porque às vezes você, né, se você não tem nenhum fator, não tem nenhum histórico e tal, você vai fazer uma vez por ano, a não ser que você tenha um risco alto. Se você tiver um risco alto a partir dessa tecnologia, aí sim você vai ter um outro tipo de rastreamento personalizado. Mas o autoexame é importante, porque às vezes pode aparecer né, um mês para outro, pode aparecer alguma coisa que você não estava, não tinha reparado na tua mama, né? Olha, eu queria pessoalmente te parabenizar pela história espetacular. Você realmente é uma pessoa fora de série. Seu protagonismo aqui, ele passa muito claramente, né? Uma pessoa que tomou uma atitude, fez uma ação, né? Não ficou parada. Tenho certeza que muita gente aqui que está nos ouvindo agora também ficou bem emocionado e ficou com vontade até de ajudar, de participar. Como que a pessoa, onde que ela entra em contato? Se você quiser passar o canal aqui, seria muito bom. O canal é o nosso site, www.proteia.org.br, tem tudo ali. E a forma de se engajar, obviamente, tem várias formas de engajamento. Obviamente, o engajamento financeiro é importantíssimo, porque a gente precisa captar para poder cada vez fazer mais, cada vez tratar mais. Qualquer doação vale. A gente começa de R$10 por mês no nosso site e vai até o valor que a pessoa pode dar por mês. A gente gosta dessa ideia de doação mensal porque é aquela ideia de que você é um doador fiel. E como a gente precisa dessa fidelidade do doador para conseguir, né, tratar a mulher, porque, como eu falei, na média, tudo vai demorar 11 meses. E essa é uma forma, obviamente, de se envolver fazendo uma doação. Mas também tem outras formas. A mais importante é divulgar o Proteia, porque quanto mais a gente for conhecido, mais as pessoas que se sensibilizam, que vão virar nossos doadores, a gente vai conseguir alcançar. Eu vou além um pouquinho, só para comentar abertamente. Eu sou um doador, pessoalmente, então eu sugiro e recomendo que o façam. Eu dou para pouquíssimas causas como pessoa física. Uma delas é essa, certamente, e é no Instituto Proteia. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Gabi, porque eu tenho certeza que uma grande barreira de pessoas que têm a boa vontade, têm o recurso, mas acabam não doando por não entender a seriedade da instituição. Você pode falar um pouquinho como que funciona a parte de governança de vocês? Posso. Isso é importantíssimo, isso. Ainda bem que você perguntou, mas eu hoje posso dizer que o Proteia tem 8 anos e o Proteia deu certo por causa da governança, por causa... Eu falo e as pessoas, não, tem que chamar de ONG. Eu falo, olha, ONG é só... porque, na verdade, não é uma empresa para dar lucro, é uma empresa para fazer um bem à sociedade. Eu falo, o Proteia é uma startup social e que agora, graças a Deus, não é nem mais uma startup, porque já deu certo. E agora precisa só crescer para fazer cada vez mais o bem. E a gente também é auditado desde o primeiro ano que a gente existe. Uhum. Eu acho que, assim, ONG que não tem balanço auditado, sinceramente, não deveria existir. Exatamente. Então, assim, tá tudo lá. Eu posso te dizer que o dinheiro do doador, a gente tem que prestar contas, está tudo lá nos nossos números. A outra coisa, foco. Por enquanto, a gente tem tanto a fazer com câncer de mama, que eu espero que realmente daqui a 10 anos a gente não precise mais existir, mas se a gente precisar, a gente vai continuar fazendo até... A gente só vai sossegar quando a gente não tiver mais 50 mulheres morrendo por dia
de uma doença que não deveria estar matando tanta gente. Gabi, ficou uma última dúvida para tirar com você, que tem a ver um pouco não só com a doença em si, o tratamento dela, né? Mas o impacto psicológico, geralmente, quando a pessoa, a mulher, ela é diagnosticada pela primeira vez. Vocês fazem alguma coisa nesse sentido também para ajudar a pessoa nesse momento? Sim. Então, isso é importantíssimo e a gente faz sim, é o que a gente chama de grupo de apoio dos pacientes. Foi uma iniciativa que a gente começou no Santa Marcelina, quando justamente a gente viu que era necessário, né? Porque realmente, quando você tem esse diagnóstico, o mundo cai. O que é esse grupo de apoio dos pacientes? É um grupo é voluntário, nenhuma paciente é obrigada a entrar no grupo de apoio, mas ela pode, se ela quiser. E as que entram, a maioria delas que entram, depois que acabam o tratamento, elas não saem. Então, elas ficam para justamente ajudar as que estão entrando no grupo. Então, quando você entra nesse grupo de apoio e você vê que alguém passou por isso, você pode conversar. Claro que o teu caso não vai ser exatamente igual ao caso das outras que estão ali, mas elas vão te ajudar. Você vai ver que que a quimioterapia não é o fim do mundo. A quimioterapia é a tua cura, você entende? Não é o fim do mundo. Por piores sejam os efeitos colaterais que você tenha, né? Mesma coisa com a radioterapia. E você vai ver que tem pessoas que passaram por isso e venceram, e que vão te dar força. Então, esse grupo de apoio é fundamental para melhorar o bem-estar. E, além disso, como eu falei, a gente tem pessoas, profissionais voluntários, sejam psicólogos que fazem terapia com as pacientes, sejam professores de yoga, meditação, arte-terapia, que fazem atividades com as pacientes para melhorar o bem-estar delas. E nessas atividades, as pacientes interagem com elas que estão passando também e com outras que já passaram, porque você precisa ter a força. É o que eu falo, é força e fé. E eu acho também que, quer dizer, eu passei por isso, eu posso dizer, né, pela experiência própria, mas você tem que olhar o copo meio cheio, não adianta você olhar o copo meio vazio. Você tem que dizer, olha, sim, eu estou doente, eu fui diagnosticado, mas eu vou fazer tudo que está aqui ao meu alcance para sair dessa, para fazer esse copo de meio cheio para cheio, né? E sempre ter a força e ter a fé. Porque, sim, o câncer de mama tem cura, né? A verdade é essa, se você pega cedo, se você vai tratar, você vai ficar boa. Então, você tem que acreditar, você tem que pensar que o tratamento, por pior que seja, é a tua cura. Uhum. E você tem que buscar apoio nos outros. Solidariedade é uma grande força para quem está passando por isso, para aguentar e querer continuar. Então, assim, eu também falo para as pessoas, não esconda, né? Não esconda que você está doente, fale para os outros vão te dar solidariedade, né? Eu vou falar, essa parte emocional, ela é fundamental, ela é um pilar aí que, sem dúvida, ajuda na cura, ajuda tanto a fé quanto a resiliência mental. E aí a solidariedade é justamente uma ferramenta incrível para um momento como esse, né? Uhum. A gente agora vai terminar aqui as perguntas e vai para outro pedaço aqui do podcast final, para conhecer você um pouquinho também como pessoa, né? Um jogo rápido de perguntas e respostas aí de curta duração, tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. Gabi, que hábito novo ou antigo que você adquiriu que melhorou sua qualidade de vida? Minha qualidade de vida. Acho que eu tenho um antigo e tenho um novo, né? O antigo é que eu sempre fui atleta desde pequena e tal, mas aí teve uma época que eu deixei de ser, né? Porque filho, trabalho, marido, né? Então, assim, você tem que ter uma hora que você tem que deixar alguma coisa. Eu acabei deixando o tênis. Eu fiquei 8 anos sem jogar tênis. E aí, depois, quando eu vi, falei, não, eu quero voltar, minha paixão, eu preciso conseguir conciliar e voltar a jogar tênis, e voltei. E hoje, enfim, até hoje eu jogo tênis, apesar de eu já ter uma certa idade, eu sou fissurada, sou fanática e jogo tênis. E realmente melhorou a minha qualidade de vida, porque o exercício, sendo parte da tua vida, é fundamental, né? E queria que você desse uma dica pra gente, cultural, pode ser um livro, uma série, uma viagem. Livro, eu estou agora mergulhada em tudo que é inteligência artificial, né? Eu comecei a ler um livro agora
quer dizer, Raising AI, é um guia essencial para parenting our future, né? Para cuidar do nosso futuro, né? Porque eu estou fascinado com inteligência artificial, eu acho que é o presente e o futuro, mas eu acho que a gente precisa aprender sobre como usar, sobre o que fazer com isso e o que não fazer, né? Então, eu recomendo esse livro, ele é mais otimista do que pessimista, então eu gosto também do lado otimista, porque eu acho que é uma mudança que está acontecendo e que a gente tem que pensar no lado positivo, apesar de ter que saber os riscos também. Eu recomendo esse, chama-se Raising AI. Se você pudesse escolher uma habilidade nova para dominar imediatamente, qual que seria? Eu acho que eu seria, apesar do AI também estar funcionando isso, eu seria computer scientist. Legal. Se pudesse voltar no tempo e falar com você mesma, no início da sua carreira, qual conselho que você daria? Eu acho que o meu trabalho sempre foi um trabalho muito assim, individual, de pesquisa, de análise e tal. Então, eu sempre deixei de fazer network. E eu acho que eu comecei a fazer network mais velha na minha carreira, né? E eu acho que esse foi um erro. Eu acho que eu deveria ter feito mais network desde cedo, que eu acho que eu teria tido... Não que eu tenha falido na minha carreira, não é isso, mas eu acho que eu teria avançado mais rapidamente. Eu conversei hoje com Gabriela Antici, fundadora do Instituto Proteia. Outubro Rosa nos lembra que informação, prevenção e solidariedade salvam vidas. E que cada ação conta para transformar estatísticas em histórias de cura. Gabi, muito obrigado pela conversa, foi excepcional, né? Você é uma pessoa extremamente protagonista no nosso mercado e a gente gosta muito quando a gente encontra a pessoa que está realmente transformando o mercado de saúde no Brasil. Não só uma sobrevivente, mas uma pessoa fazedora e que impacta hoje milhares de vidas, tem impactado milhares de vidas e certamente impactará milhares mais, se Deus quiser, com mais ajuda de mais gente aqui doando também. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por ter me convidado e por divulgar o nosso trabalho. E eu agradeço também a você que me acompanha por aqui. Se você gostou, segue a gente para não perder os próximos conteúdos. Obrigado e até o próximo episódio. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.